7. O pessoal tá entrando aí. No Google Sala de Aula, mas é, só tiveram 2 alunos que enviaram a atividade. Queria saber vocês, ele vai estar aberto. E não se confie muito, vai deixar para domingo não, que é porque sexta-feira eu vou atualizar e vou cancelar lá. Vou deixar para domingo não. Tá certo? Então é já em dia até sexta-feira, que já vai. Estudei 15, foi 10 dias. No domingo, tá? É bom vocês agilizarem essa atividade aí. Muitos alunos precisam dessa atividade para melhorar a questão das notas. Aí eu não vou esperar, não, por vocês, tá bom? Vou, vou ter que, quanto antes, colocar essa atividade, atualizar minhas notas, e aí é quanto antes, certo? Até sexta-feira, o máximo, né? Estou terminando aqui. Pronto. Ó, pessoal, hoje a gente vai falar, a gente vai entrar, a gente terminou aquela bateria de teste do TD sobre a atividade que eu passei extra, só questão de problemas envolvendo número e forma de fração, certo? Aí hoje a gente vai abrir um livro, capítulo 3, página 78. A gente vai ver introdução à álgebra, certo? Vai ver a introdução à álgebra, certo? Só colocar aqui para mudar o aula. Então, antes a gente tinha. Professor, professor, A gente tinha contato, vamos dizer assim. Oi? tá travando demais, nós não estamos conseguindo ver a imagem.
Olá, pessoal. Estão me ouvindo, né, direitinho aí? Posso ir? E a brincadeira de vocês. Que aqui o negócio é sério. Tá bom? Quem vai ser eu não, certo? Certo? O prejudicado vai ser vocês, se não tiverem a aula, tá bom? Aliás, sai e entra novamente no. Na, certo? Mesmo as pessoas que toda a vida que eu conheci a aula, dizendo, com exceção da Maria Barra, tá bom? Mas o resto eu percebo nada aí na internet de vocês, olhar direitinho o que vocês precisam fazer aí, tá bom? Então eu vou continuar aqui. Ó. A gente está na página 78, capítulo Introdução à Álgebra, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que seria essa álgebra. A álgebra é a parte da matemática, eu vou só colocar aqui, né? A álgebra é o ramo ou a parte da matemática, o ramo da matemática que utiliza, que utiliza para
expressar números. Sobre a geometria, aqui, ó, introdução o cálculo numérico. Algébrico. A gente só mexia com algébrico, é letras. Professor, com licença, mas o áudio, a imagem, tá tudo letras, ruim. Já são chamadas aqui como variáveis. E tá tudo ruim, professor. Tá só variável. Não. Variável. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu já estava aqui baixo. Deixa eu sair de novo. Deixa eu sair completo aqui. Deixa eu reiniciar.
Pronto, pessoal. Ó, vamos lá. Então, recapitulando aqui. Vocês abram aí o livro de vocês, na página 78. Bom? Na página 78, a gente vai ver hoje o capítulo 3, que é a introdução à álgebra. Então, ó, o que seria essa álgebra, certo? Que eu tanto coloco aqui, álgebra. É o ramo, que eu coloquei aqui, ó, o ramo da matemática, que utiliza letras para expressar números. Vou colocar números aqui. Então, a gente antes, a gente aprendeu cálculo numérico, certo? Que é tudo que envolve número. Agora a gente vai aprender o cálculo algébrico, que vai envolver o quê? Letras. Essas letras, a gente vai chamar ela de variáveis ou incógnitas, certo? O livro de vocês, ele fala sobre variáveis, tá bom? Mas tem questões que adota também essa nomenclatura, certo? Ele utiliza também como incógnita, certo? Então, ó, a gente precisa distinguir aqui, eu não sei se alguém está tirando print, se está copiando, certo? Mas o que eu falei aqui é o início aqui da página 78, tá bom? Ele vai falar aqui de geometria, de álgebra, que são dois ramos da matemática, certo? A nossa álgebra, ela vai ter o seu início praticamente agora. A gente vai começar a se habituar em utilizar, em vez de números, letras no lugar dos números. Tá bom até aqui? Posso apagar aqui? Eu preciso de um espacinho aqui para mim terminar de copiar o resumo. Pode ir? Pronto. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Então, introdução à álgebra é um ramo da matemática que vai utilizar letras para expressar números. A gente tem o cálculo numérico, que foi o que a gente fez antes, quando a gente calculava 1/2 mais 3/5, aqui a gente tem números, né? Então, a gente vai substituir agora os números pelas letras, pelas variáveis, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui. A gente precisa ter duas noçõezinhas aqui, ó. A primeira noção é a noção, deixa eu colocar aqui outro tópico aqui. A gente tem que distinguir duas linguagens. A primeira linguagem, eu vou chamar de linguagem corrente. Seria isso. É o português. É a língua portuguesa, certo? Língua é o que a gente utiliza, né? Nossa português ou a língua portuguesa. Professor, assim... Oi. Depois o senhor pode me responder lá no PV? Posso. No PV que você fala o WhatsApp? O PV, Ou é aqui agora no chat? O do WhatsApp. Pronto. Agora aqui, ó. Após terminar a aula, eu dou uma olhada lá, o que é, viu? Ó. Linguagem corrente é o português que a gente utiliza, a linguagem portuguesa, a língua portuguesa. Agora a gente tem a linguagem matemática. Certo? Ou, a gente vai chamar isso aqui, linguagem matemática ou sentença matemática.
certo? O livro adota isso, sentença matemática, tá bom? Então, o que seria essa sentença matemática, essa linguagem matemática, certo? São os símbolos variáveis e números matemáticos, certo? Por exemplo, o que está escrito aqui no quadro não tem ainda nenhuma linguagem matemática aqui. Por quê? Porque eu estou utilizando a linguagem corrente. Eu estou dizendo para vocês que a gente precisa agora, dentro da introdução da álgebra, ter um discernimento em relação a duas linguagens que a gente utiliza. A primeira linguagem vocês já utilizavam, que é a linguagem numérica. Agora vocês vão ter a linguagem algébrica, certo? De certa forma, a gente pode colocar aqui. Então, essa linguagem que eu estou falando aqui, a gente vai distinguir. A gente tem a linguagem discursiva, corrente, como vocês queiram, e a linguagem matemática, que é os símbolos, as variáveis, os números matemáticos, tá certo? Então, para que eu não fique só em relação a isso aqui, eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês aqui, certo? A tabela não cabe aqui. Eu vou pedir para vocês, se alguém estiver copiando, tirando print, e tira o print logo e copie logo, que eu vou precisar de mais espaço, tá bom? Eu vou colocar aqui a linguagem matemática versus a linguagem corrente, tá bom? Vou colocar aqui um tópico. Então, ó, o que a gente fez já? Eu mostrei a vocês, certo? O portão do castelo, estou entregando a chave para vocês, certo? Então, seria o portão do castelo, a introdução à álgebra. A gente vai ver. Falei que é um ramo, assim como todos os ramos da matemática é bem extensa. Aí, dentro dessa álgebra, a gente vai começar a fazer cálculos algébricos. Somente isso, tá bom? Então, vou apagar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se eu posso já apagar. Aí. Ok, pessoal? Pronto, vou apagar aqui, tá bom? Ó, olha essa tabela aqui, que a parte da aula, a mais importante é essa tabelinha aqui, tá bom? Precisaria também de muita coisa, não. Se eu conseguir passar para vocês essa ideia aqui, é a ideia principal. Linguagem matemática. Linguagem matemática versus botão X, linguagem corrente. Pronto. Os pontinhos aqui. Aí façam essa tabelinha aqui para vocês. Aqui do lado eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar abreviado, certo? Não vai. Deixa eu ver se cabe aqui. Linguagem matemática. Pronto. Vou botar uma coluninha de linguagem matemática e outra coluna de linguagem corrente. Comum. Corrente. Linguagem comum, né? Português, certo? Vou destacar aqui. Português. Se você entender. É bom a gente fazer esse paralelo de matemática e português. Fica mais claro para a gente. Então, presta atenção aqui, ó. A minha linguagem matemática, eu vou escrever aqui uma sentença, certo? Uma sentença matemática da seguinte forma. Vou colocar assim, ó. 3. Então, aqui, ó, você pode já perceber que eu tenho uma sentença matemática. Por quê? Porque tem números, tem letras, né, ou variáveis, tá certo? Pode ser que eu colocasse aqui do lado igual a 0, então eu teria um símbolo, né, de igualdade. Mas eu vou colocar aqui não, cara, só isso aqui, tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi escrever o quê? Eu escrevi
transformando em linguagem corrente, em português, eu coloquei esse 3 que está fora aqui, está multiplicando, tá? A gente já aprendeu isso, né? Quando eu tenho assim um parênteses separando, é porque esse camaradinho aqui pertence aos dois termos de dentro, tá bom? Então, o que é que está escrito aqui? Está escrito, pela linguagem corrente, o triplo, 3 vezes o triplo, certo? Da soma de um número com uma unidade. Presta bem atenção aqui, ó. Esse 3 aqui, eu escrevi o triplo, 3 vezes maior. O triplo da soma, aqui tem uma soma, né? O positivo aqui. A soma de uma variável x. Vocês lembram quando a gente estava resolvendo lá qual é o número de atletas? Eu não sabia o número total de atletas. Eu chamava de quê? De x, tá certo? Então a gente já estava já nos finalmente dos problemas envolvendo números em forma de fração, já utilizando esse conceito aqui, certo? Certo? A gente estava inconscientemente já utilizando esse conceito. Então, quando eu não sei quem é um número, eu chamo de x, certo? Então, essa linguagem aqui, que eu estou colocando aqui do lado, é a linguagem corrente, é o português, é como vocês escrevem, tá certo? Então, o triplo de um número, certo? Mais uma unidade, ou adicionado a uma unidade, tá certo? O triplo da soma de um número com uma unidade. Então, tudo isso é a mesma coisa. Então, você pode escrever de N formas diferentes, tá certo? Então, se eu colocasse, por exemplo, esse aqui, ó, x elevado a 2 mais 1. Aqui do lado, eu tenho a linguagem matemática, certo? X ao quadrado mais 1, ok? Aí aqui eu posso escrever assim, ó, o quadrado de um número, certo? Adicionando-se uma unidade, certo? Adicionando-se uma unidade. Então, ó, o quadrado de um número somado uma unidade, né? O quadrado de um número, certo? Ou você pode colocar aqui o quadrado de um número adicionado a uma unidade. Então, tudo isso quer dizer a mesma coisa, tá bom? A mesma é a linguagem corrente para a mesma linguagem matemática, tá bom? Então, aqui, se eu tivesse isso aqui agora, ó, 2x, 2 vezes x, certo? O que eu poderia escrever aqui? Eu poderia dizer que isso aqui é o dobro de um número. Tá? O dobro de um número, certo? Ou se eu tivesse assim, ó, x sobre 2, eu teria a metade de um número. Toda vida que você tiver letrinhas, esse número daqui da letrinha, ó, a gente vai classificar ele como número. Geralmente assim, ou variável, certo? Mas aqui na linguagem corrente é melhor utilizar número, tá certo? Então, um pouquinho mais na frente a gente vai também habituar, né? Quando a gente começar a se habituar, na verdade, a gente classificar, a gente vê mais classificações na nossa ideia. Essas classificações são classificações base. Isso aqui é do 6º ano, do fundamental, tá certo? Isso aqui é conceito do 6º ano do fundamental. A gente não está nem chegando, a gente não está nem perto de chegar ainda no conceito do 7º ano. Bom, então essas ideias aqui, 2 vezes x, o dobro de um número, o triplo de um número, certo? O quádruplo de um número, o quíntuplo, o sextuplo, isso aí vocês precisam ter esse conhecimento para que vocês venham resolver questões dentro desse capítulo 3, tá bom? Até aqui, minha gente.
Alguma pergunta? Alguma pergunta, galera? Ver que horas que eu tenho já. No aula, né? Não, nem. Eu tenho um tempinho aqui. Posso continuar? Pronto, entenderam, né? Aí. Ó. Vamos continuar aqui a ideia. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tabela. Certo? Que só esses 4 casos não é muito interessante, porque isso aqui é muito básico, tá certo? Então, vocês continuam a tabelinha aqui embaixo, eu vou apagar aqui em cima, ó. Aí eu vou colocar o resto, tá certo? Eu poderia ter feito aqui também, né? Eu vou aproveitar isso aqui, então, ó. Vou colocar, vocês continuam a tabela, ó. Eu vou colocar mais exemplos aqui, tá certo? Ó. Qualquer coisa, pessoal, ó. Aqui no livro de vocês, essa ideia de linguagem corrente, linguagem matemática, tá aqui na página 79, descambando aqui para a página 80, tá bom? Certo? Então, vamos colocar aqui, vamos continuar aqui, ó. Eu vou colocar essa linguagem matemática, ó, 3x, certo? Aí eu vou colocar isso aqui, 2x mais 1. Estou pegando expressões matemáticas, sentenças matemáticas quaisquer. Eu vou pegar x mais 1, certo? Eu vou pegar agora x mais 1. X mais 1 mais 1. E a gente vai colocar nomes para essas coisas agora, ó. Esse primeiro aqui, ó, se 2x é o dobro de um número, então 3x é o triplo de um número. Só isso. Quando você transformar para a linguagem corrente, né? Você vai colocar o triplo de um número. Certo? Aqui você pode escrever o quê? Você pode colocar o dobro de um número somado uma unidade. Adicionado 1. Também dá certo. Tá bom? Esse aqui e esse aqui são exemplos que fogem da ideia de vocês. Tá bom? Talvez vocês não lembrem desse conceito. Toda vida que você vê x mais 1, você vai colocar a linguagem corrente dele assim, ó. O consecutivo de um número. Isso aqui era o mais improvável para vocês responderem, porque vocês não saberiam que x mais 1 que seria o consecutivo de um número, certo? Mais uma aqui trazer a ideia. Por exemplo, o que é o consecutivo, certo? Consecutivo dá a ideia de ser o sucessor dele, tá bom? Então, se eu tivesse aqui, ó, 2, 3, 4, por exemplo, esse 3 é o 2 mais 1, certo? Tá 3. Esse 4 é o 3 mais 1, certo? Assim como o 5 é o 4 mais 1. Então, toda vida que eu colocar x mais 1, x adicionando 1, eu vou ter sempre o consecutivo de um número, tá bom? Independente da ordem, ok? Então, se esse cara aqui é o consecutivo de um número, esse cara aqui vai ser o quê? X mais 1 vai ser o consecutivo. Se vocês me entendem aqui, o consecutivo do consecutivo. O consecutivo do consecutivo de um número. Certo? Tá bom? Professor, isso aqui tem algum lugar, certo? Escrito isso aqui? Não tem, certo? Certo? Não está escrito ainda porque eu não escrevi o meu livro matemático. Mas uma vez que eu escrever, basta que você escreva, vai estar em algum lugar, tá bom? Então, essa ideia aqui, o consecutivo
essa linguagem que eu estou utilizando para vocês aqui é a mais, vamos dizer assim, a mais clara possível. Se você for ler aí no livro de matemática, não vai ver ela bem nessa estrutura aqui não, certo? E vai ter um linguajar, obviamente, mais rebuscadozinho, tá bom? Então, ó, por exemplo, esse aqui, ó, o dobro de um número mais um. Se você for pesquisar aí, se você estudar aí a primeira página do livro, você vai ver que ele vai chamar esse cara aqui, na linguagem corrente, de um número ímpar. Ele vai chamar só esse aqui, ó. Ele vai dizer que é um número ímpar. Ele não vai dizer que é o dobro de um número mais um, somado, adicionado um. Mas como a gente está começando agora, se você entregar isso para mim, já já você chega aqui. Como a gente está começando agora, se você entregar isso aqui para mim, já já a gente inicia, dá início à ideia do que ele está trazendo aí do livro. É uma linguagem mais bem elaborada, tá certo? Então, como é que eu posso concluir que ali seria um número ímpar, certo? Por exemplo, se eu tivesse assim, se eu tivesse x mais 2, pronto, esse aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, x mais 1 é x mais 2. Se você somar 1 mais 1, dá x mais 2. Esse cara aqui, provavelmente você vai encontrar aí, certo? Ele pode trazer o quê? Um número adicionado a 2 unidades, tá bom? Então, professor, como é que eu vou saber que é uma coisa ou outra? Certo? Não tem essa como é que eu vou saber, não. Vai estar as alternativas lá, certo? Não pode estar o consecutivo do consecutivo de um número na alternativa, e na outra alternativa um número adicionado 2. Não pode ter duas respostas, entende? Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho 1 minutinho aqui. Se você quiser perguntar, pode perguntar. Certo? Então, tudo que eu falei aqui... Já acabou o tempo. Pronto, então vou lá. Então tá certo. Valeu, galera. Até amanhã a gente dá continuidade a esse conceito aqui. Tá bom? Do capítulo 3. Valeu.